Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Mas antes, eu quero orar com você. Baixe sua cabeça onde você estiver. Pai, eu quero te agradecer pelo dia maravilhoso, agradecer pelas nossas vidas, agradecer porque o Senhor tem nos ajudado e nos alegrado. Vem sobre os nossos corações e fala ao nosso coração. Precisamos te ouvir e pedimos para que o Senhor venha nos orientar pela ação do Espírito Santo. Então vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos lá? Parábola Rico e Lázaro. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia ou apenas me escute. A parábola do rico e do Lázaro é só relatada em um livro de Lucas, no capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. E diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. E morreu também o rico, e este foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando a Abraão, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na mão a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu serás atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco de lá para cá. E disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse a Abraão assim: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles irão se arrepender. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos possa ressuscitar. Amém. Olha, resumo da parábola é simples. Uma certa ocasião Jesus está contando essa história, né? Quem está em volta de Jesus é aquele público, os publicanos, são os fariseus, são alguns principais do templo. Todos eles estão escutando esta história. É claro que essa é a primeira parábola a qual Jesus nomeia ou dá nome a um dos participantes da parábola, que no caso é Lázaro. Essa problemática de dar o nome a alguém, questiona-se então se é uma parábola ou se realmente é uma história. Mas ok, ela está no campo das parábolas e vamos, como parábola, tentar analisar ela. A parábola vai falar de um homem rico, abastado, que tem as suas posses e completamente egoísta, prevaricando sobre o seu poder e fazendo com que tudo que lhe se deseja aconteça. Tá certo? Ponto. É um homem egoísta, egocêntrico, não cumpre os estatutos e os mandamentos do Senhor, e ele vive no seu regalo. O texto muito bem diz isto. Se veste de linho puríssimo e por cima púrpura. Púrpura, nesse caso, é um tecido extremamente caro. O vermelho é extremamente caro. O vermelho, nessa época da história, representa a realeza, a nobreza, e é assim que ele quer se portar, e é assim que aquele quer ser visto. Já o Lázaro é um mendigo, é alguém que precisa, alguém que está passando necessidade. Se formos pensar na lei em Levítico, o próprio templo deveria manter a vida de Lázaro. Não, mas Lázaro está mendigando, e Lázaro está tentando comer das migalhas, do resto
Não é nem do resto que está sobre a mesa, mas é o resto que cai. Ele está lutando contra cães para comer os alimentos. Os cães que vão lamber as suas chagas. Tá? Os dois vão morrer. Há um sepultamento, algo costumeiro para se fazer com alguém de estirpe. Então, todas as pompas de um sepultamento nós temos para o rico. Para o Lázaro, não há uma palavra que sequer se diga no texto sobre isso. Lázaro morre como indigente, mas após a sua morte, a parábola continua falando que o próprio mendigo, Lázaro, ele vai ser recebido por anjos e por Abraão no seu seio. Já o rico, ele vai, costumeiramente se chama Hades em grego, ou Sheol no hebraico, e o texto se traduziu para o inferno, não é? Não é o lugar do descanso dos mortos, mas o lugar de atormento. E ele está sendo atormentado, o texto fala isso, olha, eu tenho a boca seca por causa das chamas. E ele pede para que Abraão dê uma ordem ao Lázaro para que Lázaro molhe o seu dedo e venha refrescar. Nem pós uma morte esse cara deixa de ser egoísta. Nem pós uma morte ele reflete sobre o que é, porque realmente ele já estava morto sobre seus delitos e pecados há muito tempo. Ele só aconteceu a segunda morte. Tá? Vamos lá. O contexto da parábola, então, é que ela está envolta de outros textos, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. O que os textos estão falando é que Deus se alegra no arrependimento e na conversão dos seus filhos. Tá? E no questão do Lázaro aqui, Lázaro ele pode ter a sua vida inteira impelida na mendicância, nas suas problemáticas, nas suas feridas, nas suas enfermidades, mas ele nunca havia abandonado ao Senhor. Muito claro mostra isso ao texto, porque ele é recebido no paraíso, é recebido ao seio de Abraão. Vamos lembrar que Abraão é o pai de todas as nações. Abraão é o pai daqueles que se arrependem e se convertem. Este é o pai de todos. Né? Na questão aí, o que nós estamos falando é que o Lázaro em si, por mais problema que tenha, devotou a sua vida em adoração ao Senhor. Já o rico, não. O rico devotou a sua adoração a ele mesmo e aquilo que ele tinha como posse. Aí é o que a gente tem que lembrar o texto, quando Jesus fala que não pode ter dois senhores, né? Ele nomeia o senhor chamado Mamon, né? Não se pode servir Deus ou a Mamon, lá em Lucas 16 mesmo. O que ele está falando não é Mamon ou o dinheiro, se ele é ruim ou não, se ele é diabólico ou não, não é essa a questão. Ele está falando de quem é senhor de quem. Se ele nomeou o dinheiro, novamente, como Mamon, como um senhor, você pode ter como esse senhor ao seu lado para manifestar graça na vida dos outros. Porque era esse o princípio que se deveria ter com as riquezas, para que mantivesse também a vida dos outros. Mas, no caso aqui, o rico não faz isso. O homem rico, ele vai cometer todos os erros descritos nos versículos das parábolas anteriores. Ele é um egocêntrico, ele pensa só nele. Ele pensa tanto nele que até após a morte, a consciência da morte, ele quer pôr ordem ao próprio Lázaro e ao próprio Abraão. Então ele fala, Abraão, então manda ele vai ir ter com os meus irmãos, para que os meus irmãos vejam onde eu estou. Pois bem, ele fala, não, isso não vai acontecer, porque se seus irmãos não ouvem o que fora dito, ele não ouvirá e nem crerá que alguém pode ressuscitar dos mortos. Então vamos lá. Vamos explicar a parábola. A respeito do rico, Jesus vai fornecer dados extremamente suficientes para a gente entender quem é esse homem rico. Tá? É o cara de fina estirpe, é o cara que tem posses, é um principal, é alguém de notório naquela região, que vai viver vida de ostentação, claramente egoísta, claramente vivia fundamentado nos seus desejos, tá? E é assim que ele vai morrer. Morre-se, menciona-se sepultamento, tá? E apesar de toda a vida de riqueza, ele não tem um nome. Ele passa despercebido. Ele só é mais um. Ele é um número. Ele é um rico. Ele é um
que ostentava. Ele era um egoísta, no meio de tantos outros. Tá? Por outro lado, o Lázaro, né, ele já tem um nome. Ele já é identificado, tá certo? O nome Lázaro é um nome latino, tá? Ele vai definir de Lázaro, né, que vai significar Eliezer, que significa Deus tem o socorrido, Deus tem ajudado. E se Jesus nomeou esse cara como Lázaro, pensando na história do seu nome, o texto fica maravilhoso. Porque o texto, quando Abraão fala assim, olha, Henrico, você teve na sua vida todos os seus regalos, e agora você será atormentado. Não, Lázaro teve em vida todos os seus problemas e males, e agora ele será confortado. Ou seja, Deus o socorreu, Deus irá o ajudar, Deus agora fará por ele. Então o texto agora fica maravilhoso, e o nome no texto, então, fica extremamente interessante. O Lázaro tem esse nome porque Deus sempre olhou por ele. Deus sempre fez as coisas por ele. Lázaro, então, vai ser levado pelos anjos na companhia de Abraão a um paraíso. O mendigo que aqui na terra desejava comer migalhas, hoje vai se fartar numa mesa. Hoje ele vai se fartar em uma mesa, em um paraíso, junto com Abraão, junto com os santos. Tá certo? Ok. Então vamos para algumas lições a qual a gente pode tirar da parábola de rico e Lázaro. Então vamos lá. Primeira lição. Não há nenhum problema em ser rico. Ser rico é só um estado. É só você ter bens, se é rico. A grande questão é, sou rico para quê? Ouvi uma pessoa dizer, se você não tem um motivo real e nobre para ser rico, você nunca deveria ser. Tá? Se você tem posses, você deveria ter posses, e se as posses te sobram, para ajudar outras pessoas. O grande problema é que nesse mundo meritocrata que nós temos, onde o status vale muito mais que pessoas, onde coisas valem muito mais que pessoas, nós temos um problema. Qual é o problema? Que ser rico é querer ser notório. E sendo notório, eu faço até as caridades para que as pessoas me notem. A respeito disso, é você ver pessoas oferecendo comida, ajudando e postando, olha, nós fizemos isso, ou nós fizemos aquilo. Por quê? Porque simplesmente está querendo demonstrar. É uma clara atitude de egoísmo. Eu quero me demonstrar. Isso é egocentrismo. Não há problema em ser rico. Há um problema o que você faz com sua riqueza. Vamos lá. A segunda. Uma autojustificação nunca vai livrar ninguém de nada. Primeiro, eu acho difícil ter autojustificação. Porque quando eu tenho uma autojustificação, eu tenho uma autojustificação aos meus próprios olhos. Eu justifico aos meus critérios, aos meus valores, sejam eles corrompidos ou não. Quando a gente fala da justificação divina, ele vai aos critérios e ao próprio caráter de Deus, e não ao meu. Então é por isso que quando eu leio a palavra, eu simplesmente sou corrigido por ela a todo instante. Porque a todo instante, um coração de pecador grita ao pecado. E a todo instante, quando eu leio a palavra, eu sou corrigido a não pecar. Então, uma autojustificação, se eu posso falar isso, ela não existe, ela não acontece, ela não vai livrar ninguém no final. No dia do Senhor, a autojustificação não vai valer nada, a não ser uma boa desculpa. Mas, naquele dia, se encerrará as desculpas, se encerrará as mentiras. Estará a respeito toda a verdade. Vamos lá, uma terceira. Após morte, acabou. Não há mais nada que possa ser feito. Não há mais nada que possa angariar ou conquistar nada para quem se morreu. Acabou. É o fim. Não existe mais nada. Só depois disso, o julgamento, o juízo. E ponto. Não há nada que eu possa fazer por alguém que já se foi. Ah, eu vou fazer isso ou aquilo. Não, ele já se foi. A palavra do Senhor me mostra isso claramente. O que nós temos que fazer em vida. Temos que viver de forma plena e abundante na presença do Senhor, porque Ele, Jesus Cristo, veio para isso. Vamos lá. Uma última coisa. A salvação é uma obra inteiramente divina. Não há nada que eu ou você possamos fazer para sermos salvos.
A fé é um dom de Deus. Ele coloca isso no meu coração para que eu possa crer no próprio Filho. Crendo no próprio Filho, eu ganho salvação e vida eterna. Mas é Ele quem faz por mim. Por quê? Porque antes de conhecê-lo, antes de me render a Ele, estava eu morto em meus delitos e pecados. E mortos não têm vontade. Quando Ele incita a vida ao meu coração, eu começo a ver o meu estado pecaminoso. E no meu estado pecaminoso, eu quero justificação. E quem vai me justificar e me santificar é o próprio Deus, pela justificação dele e pela santificação dele. Ele passa a me corrigir todos os dias. Por isso, salvação é inteiramente divina e não humana. Porque se fosse humana, poderíamos ter o mesmo egoísmo que o rico. Ele poderia esbanjar salvação. Olha, eu sou salvo. Eu sou salvo porque eu faço isso. Eu sou salvo porque eu faço aquilo. Eu sou salvo porque eu oro. Eu sou salvo porque eu leio a Bíblia. Eu sou salvo porque eu vou à igreja todos os domingos. Eu sou salvo porque eu faço caridade. Não. Porque a maioria das vezes, os religiosos assim também fazem tudo isso. E religiosidade não leva ninguém ao próprio Deus. Quem leva ao próprio Deus é Cristo Jesus. Eu crer em Cristo Jesus. E crer e exercer fé. Exercer fé vem propriamente do coração do Pai. E o coração do Pai me incita a buscá-lo. Meu irmão, minha irmã, o que podemos aprender da parábola do rico e do Lázaro é: tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado quem é o seu Senhor. Tome cuidado com o seu ego, com o nosso ego, melhor falando. Tome cuidado com as segundas intenções que nós temos. Tome cuidado. Está na hora de homens e mulheres se inclinarem à cruz de Cristo, ao lugar de vitória, e ver a salvação que Ele nos propôs. Ver que a santificação depende dEle, que a justificação depende dEle, que a salvação depende dEle. Única, exclusivamente dEle. Amém? E Deus te abençoe. E Deus te guarde. Fique na paz. Deixa eu orar com você mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer e pedir para que o Senhor venha sobre os nossos corações. Nos faz identificar os pecados, as mazelas e os erros que nós temos que corrigir. Pai, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas e nos constrange em amor para que possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que nós passemos a fazer. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz. Um grande abraço. Até mais.